Fala, meu povo, tudo bem? Tô aqui pra falar da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Strasbourg 2-1. Cá entre nós, não é um jogo que merece que se fale o que aconteceu no jogo que o Paris Saint-Germain ganhou do Strasbourg e tal. Messi ainda de férias, volta de Copa do Mundo, frio e chuva em Paris, o que é normal. Mas a história do jogo é muito curiosa e como o futebol transforma heróis e anti-heróis, né? Pra quem assistiu o jogo, o Neymar, até o minuto 17 do segundo tempo, quando ele é expulso, ele é o grande jogador da partida. Dá assistência pro Marquinhos, é quem chama o jogo, quem volta pra buscar, quem cria grandes oportunidades. Ele criou 3 grandes oportunidades nesse jogo, segundo as estatísticas. Sofreu 6 faltas, vinha sofrendo faltas repetidamente. 6 faltas em 60 minutos é bastante coisa do time do Strasbourg, o que tem a ver também com o estilo de jogo dele, né? Porque tenta armar as jogadas desde trás com muito 1 contra 1, isso faz com que os jogadores na faixa central de campo possam fazer falta no Neymar sem muito medo de cartão, sem muito medo daquilo gerar uma falta perigosa, então tem a ver também o número de faltas que ele sofre com onde ele busca as ações individuais dele, mas vinha jogando muito bem. Mbappé vinha jogando mal, não vinha jogando muito mal, mas vinha jogando mal. Aí o Neymar foi expulso, porque ele tinha tomado antes um tapa de um adversário, que o árbitro não deu nem falta. Acho que o árbitro não viu o tapa do adversário, mas o tapa do Neymar logo depois é bastante evidente. Parece que é um revide, não é no mesmo jogador, mas parece que é um revide. Deixa a mão quando tem a bola dominada. É para cartão amarelo, ele recebe com justiça. E depois, de uma forma bizarra até, ele faz uma simulação dentro da grande área e recebe um segundo cartão amarelo justo. Então ele é expulso com justiça, a quinta expulsão do Paris Saint-Germain, a 12ª na carreira. São muitas expulsões para um atacante. Não tem como explicar que um atacante seja expulso 12 vezes na carreira dele, a não ser que seja um cara que morda como ninguém para tentar recuperar a bola e tal, e não é o caso. Então é demais, Neymar passa do ponto. E eu acho que do ponto não só de vezes que ele é expulso, mas de como ele se irrita fácil. Acho que a expulsão contra o Strasbourg tem a ver também com frustrações que vêm desde a Copa do Mundo, do que ele esperava e de ter que voltar para jogar um campeonato com vice-lanterna num dia como esse, e que ele estava muito motivado para conseguir outra coisa que ele não conseguiu. Então, não sei se exatamente ele pensa isso na hora que ele deixa um braço ou isso na hora que ele tenta simular um pênalti, mas que parece frustrado, parece. E aí, o Mbappé, no último lance do jogo, sofre um pênalti que para mim não é. Para mim não é pênalti no Mbappé. O rebote do lance é gol do Marquinhos e o árbitro não dá a lei da vantagem. Então o Marquinhos, que fez um gol a favor, que fez um gol contra, que ainda sairia com mais um gol contra, de bola desviada, de novo, é puramente azar, é má sorte, a bola bate nele e entra. Quem errou no lance foi o Verratti. E o Marquinhos ainda ia poder sair como o cara que fez o gol da vitória, saiu um pouco por cima. As semanas do Marquinhos também devem ter sido duras, né? A bola desviou nele antes de entrar contra a Croácia, ele perdeu o pênalti decisivo. E tinha a chance de sair com uma pequena vitória, porque é contra o Strasbourg, e tiraram isso dele, porque deram um pênalti. O Mbappé marca e sai como grande herói. E o futebol tem dessas coisas. O futebol cria heróis e cria anti-heróis. O Mbappé foi o herói contra o Strasbourg, porque com um a menos, sofre o pênalti, faz o gol de pênalti, tira a camisa, vai pra galera. Então, pô, o Mbappé, se precisar, ele tá lá. Se precisar, o Mbappé vai salvar a gente. Se precisar, o Mbappé vai fazer os gols. E ele vai estar disponível, ele vai ganhar os jogos. É isso que fica desse jogo. Por mais que seja um jogo contra o vice-lanterna, entre Natal e Ano Novo. Enfim, o próximo jogo do Campeonato Francês é o que é importante, né? Que é contra o Lens, que é o segundo colocado, que é na casa do adversário. E que poderia gerar ainda alguma emoção pro Campeonato Francês. E para esse jogo o Neymar não vai estar. O que, claro, que já tá gerando também nas redes sociais todo tipo de comentário, que é antes da noite do Réveillon e tal, e que o Neymar vai aproveitar para fazer festa. Enfim, claro que as redes sociais do Neymar já tem um pré-julgamento das pessoas, mas ele sai como um anti-herói evidente. E acho que com razão, né? Porque ele vinha jogando bem, o que é bastante claro. Ninguém duvida da capacidade técnica do Neymar. Nesse momento da carreira, um cara que apareceu em 2009, que em 2010 já estava ganhando Copa do Brasil e encantando todo o Brasil. Em 2011 ganhou uma Libertadores. Com menos de 2 anos de futebol profissional, estava ganhando uma Libertadores da América. E já tem quase 10 anos de Europa, passando uma grande passagem no Barcelona e tentando repetir isso no Paris Saint-Germain. Acho que ainda não conseguiu. Mas, enfim, ninguém duvida da capacidade técnica do Neymar. Aos 30 anos de idade, quase 31, ninguém duvida da capacidade técnica dele. O que muita gente duvida e muita gente critica é o resto. E o resto passa por ser expulso 12 vezes, por entrar em provocação, por querer dar revide, por querer simular. E acho que é bem isso. Então, o jogo contra o Strasbourg, que é um jogo para ser
É um jogo sem história, né? Um jogo sem história. Depois, se a gente vai pegar e vai olhar assim, se não tivesse acontecido tudo isso que aconteceu, vai falar, bom, Paris Saint-Germain ganhou 30 de 38 jogos do Campeonato Francês, e olha aqui, ganhou do Strasbourg, assim, ninguém vai lembrar, ninguém lembraria. Acontece que é um jogo que marca mais uma vez as coisas que acontecem na carreira do Neymar, que passam ao lado do futebol, porque do futebol eu não consigo falar um A, acho ele um grandíssimo jogador, mas tem outras coisas, além de jogar bola para ser um grande jogador de futebol, que faltam a ele, é, que é de controle emocional, que é de não revide, que é de não se vitimizar, e ai, que não marcou a falta quando me deram um tapa na cara, e quando eu faço, marcam, e aí se perde o mental. Acho que o futebol tá muito na cabeça, e ele foge da cabeça do Neymar às vezes. Na perna ele sempre tá, na cabeça ele foge às vezes. E esse é o problema. E o Mbappé talvez tenha mostrado que o futebol tá na cabeça dele o tempo inteiro, né? Porque continua tentando e tentando e tentando, e no último lance sofre um pênalti, ou cava um pênalti, basicamente, e faz o gol. E é simplesmente circunstancial a história dessa, porque o do Mbappé eu acho que não poderia se dar um cartão, porque realmente tem um toque nele. Então não é uma simulação pura e simples. Pode interpretar que o toque foi suficiente, não foi e tal. Mas o Mbappé cava o pênalti, o Mbappé busca o pênalti, ele consegue o pênalti, ele faz o gol de pênalti que dá a vitória ao Paris Saint-Germain. Futebol é assim. Futebol tem espaço para que um jogue melhor que o outro. O Neymar jogou melhor que o Mbappé enquanto os dois jogaram. Não tenho nenhuma dúvida que o Neymar jogou melhor que o Mbappé contra o Strasbourg. E um foi o herói e o outro foi o anti-herói. Para não falar vilão, né? Assim é o futebol. Então, muito do que é a carreira de um, que é o Neymar, e que se vai construindo da carreira do outro, de decidir, de chamar a responsabilidade. A gente viu isso na Copa do Mundo, a gente viu isso na final da Copa do Mundo. Aí a gente vê isso num jogo completamente intranscendente contra o Strasbourg, como vai fazer no Mbappé. Vai se construindo a narrativa, sabe? A narrativa não se constrói só com o jogo, com as sensações dentro do jogo, mas ela se constrói também com os fatos e com os feitos. E os fatos e os feitos foram muito ruins para o Neymar nesse jogo contra o Strasbourg, que foram muito bons para o Mbappé. Se daqui a pouco contra o Bayern de Munique o Neymar arrebenta e classifica o Paris Saint-Germain, pouca gente vai se lembrar do jogo contra o Strasbourg, mas vão se falar disso nos próximos dias, vai se falar disso nos próximos dias. Quando alguém quiser criticar o Neymar, vai lembrar desse tipo de coisa. E é difícil dizer que não, que estão errados, porque essas coisas aconteceram e a expulsão foi justa. Foi justa e foi tonta, é uma expulsão tonta. E o Mbappé foi lá e decidiu o jogo no final, de forma estranhíssima, porque era gol do Marquinhos. Não era pênalti, era gol do Marquinhos, e o Mbappé saiu como grande herói. Enfim, futebol. É assim. O futebol tem as suas histórias, e a história de Paris Saint-Germain 2, Strasbourg 1. Eu jamais imaginei que isso aqui valeria um vídeo de quase 10 minutos, mas é mais pra falar de Neymar, Mbappé e até do Marquinhos, né? Pô, que faz o primeiro gol, que comemora muito, que tem um azar, que faz o gol da vitória e que acontece o que acontece. Então, é futebol, para que vocês parem para pensar de vez em quando como que esse esporte tem tanta coisa que acontece mais do que os caras tocando a bola, chutando e buscando posicionamento, e a história que envolve esse esporte que a gente gosta tanto. Valeu, meu povo. Até uma próxima, hein?